Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de fundações e o tema desta aula são as fundações em sapatas. Nós vimos em uma aula anterior sobre blocos de fundação que estes elementos são adequados nas situações em que as cargas não são tão elevadas, como por exemplo residências, mas na situação em que for necessário o suporte de cargas maiores pelas fundações, nós podemos optar pelas fundações em concreto armado. A armadura, ela irá conferir maior resistência a esse elemento estrutural. Também possibilitará que o elemento estrutural possa ter uma altura menor, né? Porque é uma estrutura menos rígida, então ela vai ter maior flexibilidade. E aí, por conta disso, vai ser necessário colocar armadura para suportar os esforços de tração produzidos pelo momento fletor. Então, segundo vocês observam aí, né, a armadura está sendo colocada na parte inferior do elemento estrutural e na forma, e depois é feita a concretagem, como vocês observam aí na segunda imagem. Então, no caso, a diferença entre sapatos e blocos de fundação é que os blocos de fundação, eles possuem só o concreto simples. No caso das sapatas, né, há a adição da armadura para suporte de esforços, especialmente os esforços de tração. Então, por isso, nós chamamos de sapata o elemento em concreto armado. No caso, por exemplo, em que o solo estiver uma profundidade tal que o elemento tenha que ter mais de 1 metro de altura, então também não seria adequado o uso de blocos de fundação, e aí nós optaríamos pelo uso de sapatas. No caso, a sapata ela seria colocada numa profundidade maior e o pilarete da sapata, essa parte que vai se conectar com o pilar da estrutura, poderá ser maior, certo? E também, se o total da área ocupada pelas sapatas for superior a 50% a 70%, a área da edificação também não é adequado o uso mais de sapata. Seria necessário unir todos esses elementos em um só, que no caso optaríamos pelo uso do radier. Nós temos aí a ilustração de uma sapata em planta que tem uma altura constante e na outra ela vai tendo uma altura reduzida. Ela pode ser projetada das duas formas, para mostrar para vocês que a diferença de sapata e bloco de fundação não é o formato, eles podem ter o mesmo formato. A diferença está no fato de que a sapata é em concreto armado e o bloco de fundação é em concreto simples. A base da sapata pode ter vários formatos. Aqui, por exemplo, está dando a situação de quadrada, retangular, trapezoidal. Aí tem a imagem também da circular, tem a pentagonal, tem vários tipos. Depende da situação que eu vou falar mais à frente. E aqui vocês têm também diversos tipos de elementos na sapata. As sapatas trabalham essencialmente submetidas à flexão. Como vocês observam na primeira imagem, no momento em que o pilar descarrega no CG da sapata, ela distribui as cargas no terreno e aí o terreno reage, gerando um esforço de momento fletor no centro, e esse momento fletor vai diminuindo até as extremidades da sapata. Daí vocês observam uma deformação semelhante ao que acontece nas vigas, né? Uma flexão em que a linha inferior está sofrendo tração, né? As maiores trações, e a linha superior está sofrendo esforços de compressão. Por conta disso, é necessário combater os esforços de tração, visto que o concreto não tem resistência boa à tração, praticamente nula, né? Muito baixa. E por conta disso, é necessário colocar armadura para resistir esses esforços de tração e o concreto não vir a sofrer a ruptura, né? A fissuração. Vocês observam, por exemplo, que está mostrando uma laje em balanço. Aí é 1/4 da parte da sapata
em que é usada esse 1/4 para fazer o dimensionamento da armadura. A NBR 6118 classifica sapata em flexível e rígida, né? Em muitas aulas, os alunos fazem essa pergunta a mim, né? O que diferencia sapata rígida de flexível? Na verdade, é a altura da sapata em relação à largura tanto da base da sapata como do lado do pilar. Então, quanto menor for essa altura, a tendência maior dela ser flexível. Quanto maior for essa altura, a tendência maior da sapata ser rígida. Porque aí nós teremos que a inclinação, por exemplo, da parte superior da sapata vai se tornando menor quanto maior for a altura. E aí ela vai ter mais concreto e por conta disso vai ser uma estrutura mais robusta e mais rígida. Então, quanto maior for essa altura, mais rígido vai ser o elemento. O comportamento da sapata, quando é flexível e rígido, também vai ser diferente. O dimensionamento também. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer antes de dimensionar a sapata é definir se ela vai ser flexível ou rígida. A sapata flexível é muito pouco usada, certo? Apenas para pequenas cargas e em solos com a pressão admissiva abaixo de 150 kN por metro quadrado. O comportamento dessa peça, a flexão, se dá nas duas direções ortogonais e ela vai ser dimensionada momento fletor e a força cortante da mesma forma que se faz para as lajes maciças. Há uma situação também em que é necessário dimensioná-la contra a punção, porque a sapata flexível ela é mais crítica à punção. O que é a punção? Você já observa aí na primeira imagem essa linha de ruptura inclinada, uma fissura inclinada que vai aparecer no momento em que o pilar descarrega na sapata, ela vai gerando, né, exatamente no contato, ela vai gerando essa tendência de fissura. Quanto menor for a altura da sapata, maior vai ser a tendência de ocorrer essa punção. No caso da sapata rígida, por conta da altura ser maior, não é necessário dimensioná-la ao fenômeno da punção, né? Ela é protegida quanto à punção. Vocês observam aí na outra imagem que a diagonal da superfície de punção, ela fica fora da sapata, justamente pela altura ser maior, certo? Então, para dimensionar a flexão, a gente vai utilizar o método geral de bielas e de tirantes. E esse tipo de sapata pode ser usado em terrenos de maior resistência. E, além disso, deve ser verificada as tensões de cisalhamento, em particular na ruptura por compressão diagonal do concreto na ligação sapata-pilar. Nós temos a sapata corrida e a sapata isolada. A sapata corrida é denominada assim quando o comprimento dela for maior do que 3 vezes a base, que é a largura, ou 5 vezes a base. E aí vai depender do projetista, porque um autor usa uma metodologia e outros autores usam a outra. Então, vai depender do projetista. E as isoladas são aquelas, por exemplo, que são circulares. A base, a largura vai ser o diâmetro, né, no dimensionamento. E as sapatas quadradas vão ser isoladas, porque a largura é igual ao comprimento, certo? Então, as retangulares é que vão precisar dessa análise para saber se é isolada ou corrida, porque o comprimento é diferente da base. E aí é o oposto da corrida. Quanto o comprimento for menor ou igual a 3 vezes a largura ou menor ou igual a 5 vezes a largura. A sapata corrida ela é adequada nas situações em que nós temos paredes portantes, né? No caso de, por exemplo, alvenaria estrutural. Que aí, ela funcionando como estrutura, ela está
suportando as cargas da edificação e está transmitindo essas cargas de forma linearmente distribuída no terreno. Então é necessário que a fundação acompanhe o comprimento dessas paredes, por isso é necessário o uso de sapata corrida. Ou, por exemplo, elementos alongados. A sapata isolada, no caso, por exemplo, comum de uso de concreto armado em pilares. Além disso, nós temos a sapata associada e a sapata alavancada. Então, aqui, ó, a sapata isolada, em que é utilizada na situação de pilares. Nesse caso, é necessário o uso do baldrame. Eu até falei na aula de baldrame, né? Porque a alvenaria, ela não pode estar em contato direto com o solo, né? Nós temos que distanciar a alvenaria do solo para que ela não absorva a umidade do solo e venha a ser prejudicada. Então, é necessário o uso do baldrame, tanto para absorver, né, as cargas da parede, que é o peso próprio, e também para impermeabilizar o contato desse baldrame com a alvenaria. O baldrame pode ser tijolo comum, e aí esse baldrame tem que estar uma parte externa ao solo e outra parte interna. Vocês observam aí o baldrame, uma viga baldrame, né, sendo colocada na sapata. O que acontece? Eu falei também na outra aula que se você utilizar as vigas baldrame, você vai adicionar uma rigidez maior à estrutura de concreto armado, reduzindo as chances de ter recalques diferenciais maiores. Então, de certa forma, enrijece mais a estrutura. E na parte de baixo você vê a colocação das formas para a posterior concretagem, para garantir o formato da sapata isolada. E aqui, ó, vocês observam um sapato isolado de grandes dimensões, certo? Que aí seria o caso da aplicação para cargas elevadas, como edifícios. Aqui, ó, a imagem da sapata sendo utilizada, né, em edifícios de médio porte. As sapatas também podem ser pré-moldadas. Então, por exemplo, na situação em que vocês tiverem o lençol freático superficial e ele possa interferir, né, na moldagem em loco das sapatas, na montagem de formas, né, na concretagem. Então, nessa situação, seria impossível usar a sapata comum, moldada em loco. Então, para você não ter que optar por uma fundação profunda mais cara, né, porque as fundações profundas que são permitidas, né, sua aplicação, sua execução em presença de lençol freático, são de custo elevado. Então, digamos que você tem uma edificação de menor porte, em que não justifica o uso de fundações profundas, né, economicamente. Então, você ficaria de mãos atadas, né? Mas aí veio, né, a ideia de se usar sapatas pré-moldadas. Vocês observam que ela já está pronta para receber o pilar. Tem situações, por exemplo, em que também o engenheiro executor não quer usar o rebaixamento de lençol freático, porque um castro também é alto, né? E ele não consegue, por exemplo, através de poços, ele não consegue controlar, né, o rebaixamento de nível d'água. Então, seria uma opção muito boa, você teria um concreto de boa qualidade, garantia na resistência do elemento estrutural. Você só não iria eliminar aquele problema do reaterro que acontece, certo? Porque, por exemplo, na hora que você vai reaterrar a sapata, você coloca compactação do mesmo solo que você escavou, de 30 em 30 centímetros, e aí, se ela for mal feita, né, é feita através de sapinhos pelos próprios operários, se ela for mal feita, pode haver o acúmulo de água, né, ao redor da sapata. Essa água pode escorrer, né, pelo concreto e descer e se localizar, né, no solo superficial que está servindo de base para a fundação.
causando um amolecimento no solo, que deveria ser o solo resistente da sua edificação. Isso aí iria reduzir a capacidade de carga geotécnica, o que não deve acontecer. Então, isso vai acontecer tanto na pré-moldada como na moldada em loco, que as duas precisam desse reaterro. Sapata associada. A sapata associada seria aquela em que une 2 ou mais pilares. Na situação em que, por exemplo, as sapatas se sobreponham em planta devido à proximidade dos pilares, seria adequado, assim, uni-las em uma só sapata. Elas caracterizam pela linha de carga dos pilares ser alinhada. Se elas não forem alinhadas, seria, no caso, radier. E na situação também em que ela não venha a unir mais de 70% das cargas da edificação. Se ela vier a unir mais de 70% das cargas da edificação, ela passa a ser radier. Essa viga de rigidez que é colocada na ligação dos pilares serve para que a fundação trabalhe em tensão constante. Aqui vocês observam o uso de mais de 2 pilares, né? Uma sapata associada de 3 pilares. E nessa outra imagem vocês observam que o centro de carga dos pilares está alinhado e que o centro de cargas dos 2 pilares, quando você faz o CG resultante dos 2 CG dos pilares, tem que coincidir com o CG geométrico, né? O centro geométrico da sapata. Eles têm que coincidir. Se isso não acontecer, você vai ter uma excentricidade que vai gerar o aparecimento de momentos e aí isso vai sobrecarregar a sapata. Aí você observa que, por exemplo, se não for possível centralizar o centro de cargas no CG da sapata, você pode modificar o formato da sapata, fazendo com que haja essa união, né? Que coincida os 2 CGs. Então, por exemplo, ela pode ter, como no caso, uma forma trapezoidal. Ou, se o engenheiro preferir, ele pode optar por balanços livres diferentes. A sapata alavancada vai ser utilizada na situação em que não for possível coincidir o CG da sapata com o CG de carga do pilar. Então, nessa situação é muito comum em pilares de divisa, né, que ficam localizados justamente na divisa entre terrenos. E aí a sapata não pode entrar no terreno do vizinho. E isso vai causar essa excentricidade. Daí, para equilibrar o momento gerado por conta dessa excentricidade, utilizamos a viga alavanca, né? Vamos alavancar essa sapata que está solicitada por esse momento em uma outra sapata, porque sozinha ela não consegue equilibrar o momento. E aí no momento em que você alavancar ela, você vai permitir formar um binário, né, de cargas, força, que venha a gerar um momento em oposição a esse momento que aparece por conta da excentricidade, né? O binário, ele surge nas reações das sapatas. Então, vocês observam algumas imagens de sapatas excêntricas. Vocês observam as equações de equilíbrio de forças e de momentos sendo utilizado para poder obter os esforços que estão solicitando as sapatas. Porque nessa situação, a carga que o pilar descarrega na sapata não vai ser igual à reação que vai aparecer, né? Essa viga de alavanca vai resultar em cargas diferentes nas fundações. Aqui vocês observam a aplicação da sapata corrida em paredes estruturais, né? Ou elementos alongados, né? Às vezes você tem um elemento estrutural alongado e por isso é necessário a utilização de uma sapata corrida. Ou, por exemplo, muros, em que você precisa da distribuição linear de cargas, como vocês observam aí, muros e alvenaria estrutural, por exemplo.
Nessa imagem aqui, ó, observem que não é necessário a verificação por punção. Vocês observam que a punção ela acontece quando há a aplicação de uma carga concentrada. No caso aí de sapata corrida, né, o carregamento é linear, então por conta disso o dimensionamento que a gente vai realizar nesse tipo de sapata é idêntico a de uma laje carregada, armada em uma direção. Eu queria também chamar a atenção para o uso de sapatas na prática, né? O que tem acontecido? Por exemplo, nas construções do Minha Casa Minha Vida e em outras construções em que o mestre de obra toma de conta, muitas vezes ele toma a decisão de usar sapata mesmo em solos moles com nível d'água. Então, nós sabemos que solos moles, argilosos, por exemplo, que estão dentro de água, são solos altamente moles, compressíveis, né, de baixa resistência. A gente sabe que a água, ela diminui a resistência do solo. Então, o que tem acontecido? Os mestres de obras não querem usar a fundação profunda porque é muito cara, né? Porque se você for observar, a gente vai estudar ainda as fundações profundas e as fundações que podem ser usadas em terrenos com nível d'água superficial, né, que podem ser executados na presença do lençol freático, são aquelas mais caras. Então, para economizar, o mestre de obra decide que vai usar a sapata mesmo, ele já tem o costume de fazer uso da sapata em edificações semelhantes, então, para ele não vai fazer diferença. Só que isso tem produzido muitos danos nas edificações, porque vão aparecer muitos recalques e em, por exemplo, 7 anos já aparecem as trincas por recalque diferencial, já vem problemas na edificação. Também na questão do formato da sapata, inicialmente é preferível que a gente opte por uma sapata quadrada, porque ela é de execução muito mais fácil, muito mais rápida. Né? A gente vai optar pela fundação retangular quando realmente for necessário.